Então, mais uma vez, nós vamos unindo os nossos corações, nosso pensamento, agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel que estão aqui junto conosco, mais uma vez nessa semana, pedindo ao Mestre que nos inspire, que nos proteja, e que nós possamos acompanhar a Gisele na prece inicial dessa noite. E assim, Senhor, pedimos sabedoria para poder conduzir os nossos dias dentro da sua doutrina de amor, de caridade, que o Senhor nos deixaste. Abençoado seja, Senhor, por tudo que fizeste por nós. E que possamos realmente buscar o melhor que temos em nós, ajudando a nós mesmos, evoluindo sempre e ajudando a nosso próximo. Que possamos sempre ser essa bênção de amor que o Senhor espera de nós. Abençoe o nosso estudo da noite. Abençoe a palestrante que irá conduzi-lo. E levando essas energias boas para os nossos lares, Senhor. Agradecemos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje mexe bastante em vários aspectos, né? Primeiro porque a gente entende um pouco mais do processo de reencarnação. A gente já tinha visto o processo de reencarnação em outros livros de André Luiz, principalmente nos Mensageiros, quando as pessoas que estavam reencarnando tinham uma responsabilidade missionária, né? Através da mediunidade, através do trabalho na doutrina. Mas a gente sabe que muitas vezes essa responsabilidade missionária pode ser, por exemplo, na ciência ou no lado acadêmico, para conseguir ajudar o desenvolvimento do planeta. E outra coisa que chama a atenção da gente nesse capítulo é também a importância da família. O acaso não existe, né? A gente já viu que nada na vida da gente acontece por coincidência. Até a ida aí do André Luiz, mesmo sem entender, existia uma causa maior, existia um motivo para ele estar no umbral naquela hora, naquele dia, junto com a equipe de Cipriana, né? E a gente vai ver aí a ação, primeiro, de Calderaro, de estar levando lá, de ser esse assistente do plano superior ajudando André Luiz a aprender. Depois o papel agora, nesse capítulo tão importante da Cipriana, na vida do André e na vida do avô dele, do Cláudio. Bom, então a gente vê aí a história do Cláudio. Quando ele se encontra, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? E aí, eu vou me lembrar da minha última encarnação no plano espiritual? A gente está vendo aí a prova. Sim, ele se lembra do que fez. E nesse caso, a gente vê que ele se lembra do que fez na última encarnação e tem consciência da irresponsabilidade, do remorso. Ele tem remorso das más ações, né, que ele teve na Terra. Em especial com uma pessoa a quem ele não andou direito, né? Que era a irmã, a meia-irmã dele. Ele está nesse processo regenerativo. Ele não está pronto ainda para a reencarnação. Então, ó, mais uma vez a gente lembrar outra lição importante, que a vida aqui na Terra é bênção, é oportunidade de crescimento. Mesmo quando a gente chega aqui na Terra e é um osso, que a gente tem problemas complicadíssimos, sejam eles problemas de família, de saúde, problemas financeiros, enfim.
é uma oportunidade bendita e que precisa de preparo. Tanto é que no caso dele, a vibração dele ainda está tão desequilibrada que ele não consegue ainda estar pronto para encarnar sem cometer o mesmo erro. Olha só a seriedade de uma coisa dessa. Ele vai ser tratado no plano espiritual por pelo menos 2 anos antes de ter essa permissão de vir reencarnar. Então, isso da gente falar, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho, pediu, né? Ou eu não pedi para ser sua mãe, muitas vezes pediu. Nesse caso, a gente aprende essa outra lição importante, que sempre acontece, que é o encontro do filho com os pais, antes do processo de reencarnação. Então, aí a gente leva em outra consideração importante, que é do aborto. Isso da gente achar, não, é meu corpo, é meu direito, eu faço o que eu quiser. Na verdade, não, né? Porque o meu corpo não passa a ser só o meu corpo. E o corpo do bebê? E a vida do bebê que está dentro da minha vida? Do meu corpo, da minha barriga? Lembrando que eu consento a minha gravidez. Nada acontece por acaso. Né? Não é uma surpresa. Ela não se lembra, como a gente vai ver, mas ela consente a chegada do inimigo. Então ele passa, e olha só outra coisa interessante. Essa preparação para a encarnação dele não pode acontecer no nosso lar. Vai acontecer num lugar onde existe afinidade vibratória. Então, a gente vê mais uma vez a importância do trabalho dos benfeitores nessa região umbralina inferior, onde os espíritos são muito parecidos com a gente ainda. Inferiores, imperfeitos, até André Luiz fala da descrição como se fosse um corpo semelhante a um corpo de um encarnado. E aí, ele tem que ficar nesse lugar para ele conseguir se estabilizar. Não pode ir para o nosso lar. Da mesma forma que o André Luiz não poderia ir para a colônia onde a mãe dele está. Uma coisa que é importante a gente saber é, se a gente perde oportunidades de crescimento e a nossa família cresce, se progride numa forma muito mais acelerada, para a gente conseguir acompanhar, a gente vai ter que acelerar o nosso progresso. Então, a ligação entre os afetos, os nossos amores, continua após a morte ou durante a vida? Sim, mas essa reencarnação alinhada só vai acontecer quando tiver algum tipo de afinidade vibratória, que é importante. A afinidade vibratória, se for mais elevada e se tiver resgate, como é nesse caso. Porque claramente a esmalha é muito mais... tem muito mais... já está muito mais desenvolvida do aspecto moral do que ele. Outra coisa que me veio à cabeça, a gente que estudou o caso de Segismundo, né? Segismundo foi preparado durante anos no nosso lar, ele fez muita coisa boa, ele tinha feito muita coisa errada durante a encarnação anterior dele, não sei se vocês lembram, ele tinha assassinado uma pessoa, ele se ajusta no plano espiritual, ajuda muita gente, faz muitas amizades pelo esforço dele no plano espiritual. Com certeza ele passou pela zona umbralina também. Depois de muito tempo ele conseguiu ser ajudado, assim como André Luiz. E por merecimento, o trato dele, a preparação dele para a reencarnação é muito específica, dá muito trabalho. No caso do Cláudio, e no caso de Segismundo, ele teria uma obrigação maior. No caso do Cláudio, ele vai ser uma pessoa normal, ele não tem um papel de uma mudança representativa no progresso da Terra. Então, o processo reencarnatório dele é menos complicado. Agora, uma coisa para a gente pensar é que da mesma forma que não existem 2 partos iguais, não existem 2 nascimentos iguais.
Então, de acordo com a necessidade, a gente vai ter uma ajuda maior ou menor de preparação do plano espiritual. A gente sabe que em casos de extrema loucura, como a gente já viu em outros livros, a reencarnação pode até acontecer imediatamente, porque o resgate é tão grande que a pessoa precisa entrar na oportunidade da expiação imediatamente, de tão atrasada que ela está, né? Nesse caso, a gente vê o Cláudio sendo ajudado, preparado, mas ele não está sendo preparado no aspecto de, como o do Segismundo, de servir. Ele está sendo preparado simplesmente para ele conseguir se alinhar com o campo vibratório dos pais, da mãe, né, em especial. Bom, aí a gente vê a ajuda de Deus, né? Cipriana está correndo, a gente vai ver no último capítulo o tamanho da organização que ela tem no umbral, que o André Luiz compara a uma universidade. Então, ela é muito ocupada. Mas ela entende a história do Cláudio, ela empatiza com a situação dele, e aí fala para o André, a gente não tem muito tempo aqui, a gente precisa voltar. Então, quer dizer, ela vai lá, ajuda, mas ela tem responsabilidade. Essa disciplina é importante. Por quê? Da mesma forma aqui na Terra, a gente tem respeito, deve ter respeito ao tempo dos outros, seja essa pessoa alguém que trabalha com a gente, nosso chefe, nosso companheiro, ou a disciplina de ir para uma escola, a gente não pode achar que o plano espiritual é diferente. Então, a partir do momento que a gente se compromete a um estudo, se compromete a um trabalho espiritual, a gente pode contar que eles vão estar presentes, mas eles são ocupados. Então, se eles estão vendo, por exemplo, que eu estou fazendo evangelho no lar, mal feito, se eu esqueço, se em vez de fazer evangelho no lar, eu vou dormir, eu vou ver televisão, eu vou sair com os amigos, ou em vez de ir na escola do ESD ou num trabalho como esse de estudo, eu foco em outras coisas, eles vão olhar para a gente e vão pensar, bom, essa pessoa não está tão interessada. Então, eu vou prestar atenção, eu vou usar o meu tempo com aqueles que estão interessados no aprendizado, né? Bom, mesmo tendo esse tempo curto, ela fala, vamos lá, vamos pegar ele, vamos entender o que está acontecendo com a Ismália, vamos levar ele imediatamente para o centro de socorro, ele não pode ir para outro lugar, porque ele não está pronto. Mas vamos começar a ajudar já. Pensar que a Cipriana nunca tinha visto o André Luiz, né, antes desse livro, não conhecia o Cláudio, aprendeu a história naquela hora. A gente vê a bondade desses espíritos, né, que acham tempo para fazer o bem, mesmo sabendo que não vão ter nenhuma recompensa. Esse bem que ela está fazendo é pelo amor de fazer o bem ao próximo, é ela sendo instrumento do amor divino, né? Aí ela fala para os trabalhadores que estão com ela, vai tentar descobrir onde anda a Ismênia. Outra lição importante, os mentores não têm bolinha de cristal, não é escutar o que o Cláudio está falando que já vai saber onde mora aquele espírito. A gente já viu isso em outros livros também de André Luiz. Então, essa ideia da gente tentar usar o plano espiritual para falar as coisas para a gente, como você vai em cartomante, em taróloga, os espíritos sérios não estão nisso. Eles estão preocupados em ajudar os outros. Aí, pontualmente, precisa saber? Tá bom, então eu vou descobrir. E é exatamente isso que eles fazem. Aí a importância, né, a gente vê a ligação mental, né, eles voltam aí para aquela família e pela afinidade mental eles conseguem perceber quem é a Ismênia dentro daquela família, né?
E aí começa o planejamento da futura encarnação. O reajuste precisa ser feito com ela. Ele precisa não só aprender humildade, aprender a ser menos egoísta, menos avarento ou não avarento, mas ele também tem uma dívida de amor em relação a Ismênia. Aí chega a Ismênia. A Cipriana conversa com ela, mais uma vez, a importância da nossa preparação na hora do sono, porque dependendo de como tiver a nossa vibração na hora de dormir, a gente vai conseguir se conectar com qualidades de espíritos diferentes. A gente também já viu isso em outros livros de André Luiz. Quando os mentores se aproximam e aquele espírito está desequilibrado, eles não conseguem, ele não consegue perceber a presença dos mentores superiores. E muitas vezes, para ajudá-los, os mentores têm que fazer o quê? Dar uma sacolejada e acordar o indivíduo. Nesse caso, a gente vê, ela não estava presa ao corpo, ela estava adormecida, ela devia estar em algum lugar. Mas, pelo passe espiritual que é dado pela Cipriana, ela volta, conversam, e a Cipriana fala uma coisa importante para ela. Fala, então, a gente precisa da sua ajuda. Mas como bons amigos, a gente também quer te ajudar. Então me diz, o que você precisa? Como é que a gente consegue te ajudar? E você vê que ela não pede, eu quero emprego, eu quero casa. Não, ela fala, olha, eu quero que você ajude, na verdade, o meu noivo. Olha que coisa bonita. Ela não pede para ela. Fala assim, ó, a gente quer casar e eu queria a bênção de Deus para que possa dar tudo certo. A gente trabalha duro, dinheiro é curto, mas a gente tem vontade de montar um lar que seja um lar abençoado. E a Cipriana fala, claro, o seu pedido é justo. Então, a gente pensar em qual é o nosso pedido para Deus, né? Como teria sido a resposta da Cipriana se a pergunta da Ismênia fosse muito diferente, né? Se ela estivesse pedindo uma coisa material ou uma cura física de uma doença, ou poder, por exemplo, sair dessa pobreza difícil que ela tá, que a gente vê, né? Que é uma pobreza dura, eles moram nesse bairro do Bangu, é uma casa pobre, mas descrita por André Luiz como uma casa abençoada. Então a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é porque tem dinheiro que a casa é de paz e não é porque não tem dinheiro que a casa não seja de paz, né? Então a ligação espiritual, a proteção espiritual independe da nossa condição socioeconômica. Ela depende do quê? Do nosso campo mental. Aí vão levá-la para encontrar com o Cláudio. E o que eles têm que fazer? Eles colocam um véu ao redor dela para ela não enxergar o que ia acontecer. Por quê? Porque o umbral é muito feio. Ela não tinha que ver essas coisas. A gente já viu em outros capítulos de André Luiz, por exemplo, no caso daquela mocinha que queria se suicidar por causa do namorado, eu esqueci o nome dela. Antonina. Que é o contrário. Eles levam, cuidam da Antonina e põem um véu para ela não enxergar as bênçãos do outro lado, porque senão ela não ia querer voltar para a Terra. Então, a proteção vai de um lado quanto de outro. Esse véu, muitas vezes, é importante porque tem coisas que a gente não precisa ver ou a gente não está preparado para ver. E essa ignorância é uma proteção para a gente, né? Imagina se a Ismênia, como mãe, nessa encarnação, na encarnação atual que ela está, ela tivesse memória de todos os transtornos e traumas que o filho dela causou. Então, isso da gente querer saber o porquê,
não ajuda, não é bom. Daí a bênção do esquecimento. O esquecimento vai acontecer até durante o sono, ela volta para o corpo e ela não lembra de tudo. E a gente já viu, estudando com o André Luiz, o cérebro, a gente sabe já que a memória durante o sono e a nossa capacidade da memória do cérebro não é 100% compatível. Então a gente acorda com a emoção, com a sensação boa ou ruim, mas não consegue decodificar exatamente o que foi que aconteceu. Aí outra coisa interessante, né, que a gente vê que nessa encarnação, essa encarnação, ela é a reencarnação da bisavó. Então isso, né, a sabedoria popular falando que existe esse ciclo de renovação a cada 3 gerações. Mais uma vez a gente vê esse caso aí. Então quer dizer que eu fui a minha bisavó? Não necessariamente, porque não tem tanta bisavó na família, né? A gente tem 4 bisavós. Mas se a gente for pensar em reajuste, em reencarnação, quando existe essa afinidade com o grupo, afinidade de verdade, de coração, ele reencarna no mesmo grupo. Seja essa afinidade pelo amor ou pelo desamor, né? Bom, aí vem o encontro. Surpresa de Cláudio, ele não entende como é que ela tá diferente, ela tá novinha. Então, a gente percebe que a hora que a gente chega no plano espiritual, a nossa aparência física vai ser semelhante à nossa aparência da última encarnação. A Ismênia não aparece para ele como a Ismênia de anos atrás, ela aparece o espírito eterno aparece num corpo, numa casca da encarnação atual. Esse corpo, claro, ele é definido também pela qualidade do nosso pensamento. Então, quer dizer que eu posso ter um rosto bonito, mas eu, perante o plano espiritual, posso ter a aparência de um monstro, dependendo da qualidade do sentimento que eu trago dentro de mim. Quando eu reencarno, a gente já viu, e no próximo livro que a gente vai estudar, a gente vai ver essas transformações de zootropia, de ovoides, em que os espíritos se transformam por causa da maldade, né? E aí é bonito, que a gente vê que a sensação, ele a vê, ele se arrepende e ele pede perdão. E esse perdão é sincero. Isso da gente querer resgatar, se ajustar com aqueles a quem a gente magoou, é fundamental para o nosso progresso. Se a gente não der esse primeiro passo, a gente acaba ficando estagnado, preso no rancor, na mágoa, na culpa, que não são sentimentos positivos. E a gente vê, arrependimento é diferente de culpa. O arrependimento é o que vem antes do ajuste. A culpa, eu simplesmente estou me colocando numa posição de vítima, mas eu não estou tomando uma ação para esse reajuste. E a mocinha a gente vê, ela tem os olhos tranquilos, olhos amorosos, a hora que ela entende quem ele é, a energia dela muda. E aí, de novo, a gente volta para o que a gente estava falando, a importância do esquecimento do passado. Se ela não se esquecesse de quem ele foi, talvez esse medo, essa revolta pudesse brotar nela como mãe. Porque agora ela está tendo assistência, a proteção da Cipriana, né? Para esse reencontro, para que apazigue a alma dela e que ela consiga perdoar. Mas quando a gente está aqui na Terra, dentro dessa influência mais pesada da crosta terrestre, a gente não consegue ficar tão suscetível para absorver a ajuda do plano espiritual como a gente está lá, né? O corpo acaba funcionando como um anteparo. Ela aceita o filho. E aí a gente vê
ela fala, não, claro, eu aceito ele não só para o benefício dele, mas para o meu benefício também. Olha que coisa linda. E a descrição de Cipriana sobre o amor materno, esse amor sempre divino na mulher de aspirações elevadas. Olha que coisa linda. Então, essa história de que amor de mãe é diferente quer dizer que todas as mães são iguais? Não. Quer dizer que as mães são perfeitas? Não. Mas mesmo quando as mães erram, existe um sentimento de amor que transcende o sentimento normal, quando existe aspiração elevada. Mas a gente sabe que o título de pai, de mãe, de filho, de tio, de tia, não tem valor se a pessoa não souber valorizar a oportunidade, né? Mas isso é responsabilidade de cada um, a gente não consegue mudar o outro. O que a gente tem que olhar aqui nesse caso é a responsabilidade da gente como mãe. Não existe acaso. O bebezinho que entra na nossa vida, existe um motivo. Nesse caso, é o reajuste pelo amor, não é pela dor. Existe uma concessão, um ajuste de comum acordo entre os dois. Vai ser uma reencarnação compulsória de sofrimento, de resgate para o Cláudio, mas para ela provavelmente não, porque ela já perdoou. Mas a gente lembrar a nossa corresponsabilidade como pais nesse ajuste, dependendo de como a Ismênia, desculpa, eu fico falando Ismênia, a Ismênia tratar o filho. Ele pode ter um futuro completamente diferente. Poderia azedar mais se ela não dá direito? Poderia. Então não existe um destino predestinado, bom ou ruim. Existe um planejamento, mas ele vai ter o livre-arbítrio dele e ela vai ter o livre-arbítrio dela para eles conseguirem se ajustar com a lei de Deus, né? Com a lei do amor. Então, agora são 8 horas. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Mais uma vez no papel da família. Aí, Emmanuel lembrando a gente que é esse cadinho abençoado, onde a gente encontra aqueles espíritos com quem a gente tem um relacionamento mais estreito de amor ou de ódio. Para a gente pensar qual é o meu papel na minha família. Porque cada um de nós tem um papel. A gente não veio por acaso aqui. Qual é o meu papel na minha casa? Com os meus pais, com os meus filhos, com o meu marido, né? A outra coisa que me veio foi essa simbologia dos sonhos. Tem tanta gente que se preocupa aí em comprar livro de sonho e entender o que está acontecendo. E a gente vê que essas lembranças, elas são lembranças limitadas por causa da nossa incapacidade física de absorção. E muitas vezes da nossa incapacitação mental de conseguir lembrar de tudo sem enlouquecer, né? Seja por bem ou seja por mal. Mas que durante o sono, a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas, entes queridos que já viveram com a gente tem a oportunidade de se ajustar com credores, devedores, a gente tem a oportunidade, como a gente viu várias vezes nesse estudo do capítulo, desse livro, de estudar no plano espiritual. E a terceira coisa que eu queria comentar é o papel do amor nessa cura, né? E nesse caso, ela está se ajudando e ela vai ser ajudada, né? O merecimento que ela tem pelas escolhas que ela fez, que ela vem fazendo, dá a ela a oportunidade de receber do plano espiritual aquilo que ela necessita, né? Para a felicidade dela. Seja a felicidade temporária na Terra, como esse casamento, né? Que ela pede para que seja abençoado, assim como a felicidade eterna, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir evoluir até que a gente não
se ajuste com todos os espíritos que a gente já encontrou. Então, era isso que eu tinha para falar. Essa noite eu vou tirar todo mundo do mute para a gente conversar. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria falar como eu acho incrível eu brinco com a minha mãe disso, né? A logística do plano espiritual. Porque com certeza nada por acaso e tudo é muito bem delineado antes de qualquer coisa. Seja uma excursão que os espíritos fazem, como seja uma encarnação. Mas essa logística toda que eles têm, esse passo a passo, que eles observam, que eles verificam, eu acho isso incrível. Incrível. E aí muitas vezes a gente reencarna e não presta atenção no que a gente está fazendo, e não valoriza a vida, e perde a reencarnação inteira fazendo bobagem, e muitas vezes tirando a nossa própria vida. Daí é a gente continuar se endividando perante a lei, né? Então, aí a ideia de comentar isso não é para que exista a culpa, porque todos nós temos nossos esqueletos dentro do armário. Todos nós, senão a gente não estava aqui na Terra. Sejam os esqueletos dessa vida, sejam os esqueletos de vidas passadas. Então, o ponto aqui não é ter culpa, o ponto aqui é ter consciência e pensar, bom, se eu não consigo mudar o meu passado, eu consigo construir um futuro novo. O que eu vou fazer? Mais algum comentário? Bom, eu posso falar? Claro. Mexeu muito comigo essa reflexão final que você fez. Está aí ainda no vídeo. Papel da família, papel do amor. E depois de minutos de estudo nesse nível, é muito importante que a gente faça uma autoanálise. Uma avaliação sincera e positiva, produtiva, real, da qualidade de amor que a gente tem na nossa vida. Porque a gente às vezes pensa que dar amor para uma, duas, três, quatro pessoas é suficiente. Mas a gente está vendo que o amor é a lei maior que rege a vida. Que esse amor que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós, Jesus que é o nosso mestre, né? Tem que ser assim direcionado com muito respeito, com muito carinho, até para as pessoas que a gente não conhece. Fora da nossa constelação familiar menor. A gente pensar em sogra, pensar em cunhados, pensar em irmãos e aproveitar esse momento aí com a sustentação dos benfeitores espirituais acerca da qualidade do amor que nós estamos dando. Porque teorizar, falar, o conhecimento intelectual é importante, é o começo, porque se a gente não conhece, a gente não vive. Mas mais importante que tudo é a vivência, a aplicação, é sair da teoria para a prática. Então, que possamos fazer essa avaliação sincera da qualidade de amor que existe em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos telefonemas, em nossos encontros, enfim, ampliar os nossos horizontes. Obrigada. Um fato interessante que eu achei, Ana, que em vários livros que a gente vem estudando de André, essa questão do trabalho que se é colocado nas encarnações. A gente sabe que o trabalho é incessante. Mesmo quando as encarnações são involuntárias, existe um planejamento, houveram horas de trabalho, de
dedicado aos trabalhadores das esferas superiores para que a gente pudesse estar aqui. Nada aconteceu ao acaso. E no nosso caso, que encontramos a doutrina, é provável que nós tenhamos recebido uma ajuda ainda maior, um empenho ainda maior, para que a gente pudesse estudar e disseminar a doutrina mais aprofundadamente. Então, eu acho que a gente tem que estar com isso muito em mente para não desperdiçar. Né? São anos, embora ao espírito seja eterno, cada vivência na Terra, cada 80, 90 anos que a gente tem o benefício, a dádiva de passar aqui, foi muito suor, foi muito trabalho, de amigos muito abnegados, que muitas vezes abriram mão dos seus próprios problemas para se dedicar a nós. Quantos exemplos a gente tem de trabalhadores que abriram mão de bônus hora por outro amigo, né? Pararam seus trabalhos, como a própria Cipriana, trabalhos gigantescos, trabalhos que beneficiaram tanta gente para resolver um caso específico. Então eu acredito que na encarnação de cada um de nós, e tanto quanto dos nossos filhos, né? Então nossa responsabilidade aqui é dobrada. Nós temos que ser cientes da nossa responsabilidade, do quanto nós fomos ajudados para estar aqui e do quanto os nossos filhos foram ajudados para que a gente pudesse engravidar, para que pudesse trazer crianças ao mundo. Uhum. É verdade. Mais algum comentário? Comentário antes da gente ir? Talvez faz a prece de encerramento para a gente, por favor. Faço assim. E nesse momento em que encerramos mais um estudo, eu queria solicitar ao grupo espiritual, à equipe espiritual que comanda esse estudo, agradecê-los de todo o meu coração pela mensagem passada, pelas ideias, pelas inspirações recebidas por Ana, pelas ideias que foram geradas na cabeça de cada um de nós que participamos desse estudo aqui hoje, e também daqueles que não puderam estar presentes. Gostaria de agradecer aos amigos e gostaria também de pedir que nos auxilie nessa tarefa tão difícil, de empenho ao próximo, de reconhecimento das dádivas que nos foram dadas, de enxergar qual é a nossa missão, para que essa encarnação não seja nula, para que essa encarnação não seja estacionária, para que a gente consiga progredir, pelo menos alguns passos em alguns aspectos dos quais nós programamos estar aqui trabalhando. Que o nosso tempo tenha sido aproveitado em alguma parte, em algum momento. A Deus, nosso Pai eterno, todo-poderoso, eu peço perdão ainda por tantos defeitos que nós nos permitimos continuar, mas agradeço por toda a boa vontade e por acreditar em nós, por acreditar no nosso progresso eterno. Obrigada, meu Deus, por estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Antes de encerrar, eu queria fazer 2 vibrações. Uma pedindo por todas as pessoas do grupo que não puderam participar nessa noite, que os lares possam ser abençoados, assim como os nossos, visitados pelos mentores amigos, e que possam receber a ajuda magnética na transfusão de energia que necessitam. Eu gostaria de pedir também por todos aqueles que nos pedem vibração, preces que estão no nosso livro de vibração, para que a equipe de André Luiz possa cuidar de cada um deles, de acordo com as suas necessidades e merecimento. E, finalmente, eu gostaria de pedir por todas as mãezinhas, principalmente aquelas que estão grávidas, que descobriram sua gravidez recentemente. Que Maria, Mãe Santíssima, possa abençoar cada uma dessas barriguinhas, nesse reencontro, para que ele seja fraterno e envolto de amor. Que essas mães tenham consciência da sua responsabilidade na transformação desse indivíduo, assim como na ajuda da transformação na Terra. E assim, felizes e agradecidos,
nós dizemos graças a Deus, graças a Jesus. Amém.